agora vamos já diretamente aos nossos convidados que já estão aqui à nossa espera, o professor Vítor Amorim e o Ian Voldemar. Muito bem, sejam bem-vindos. Professor Dr. Vítor Amorim, nós sabemos que há um novo tratamento para as depressões ou para questões de ansiedade que está a ser aplicado em vários países e chegou também a Portugal, através do professor, penso eu, para a clínica Change. E estamos a falar de queratamina. Ketamina, peço desculpa, eu sou sempre péssimo. Pode-se dizer das duas maneiras. De facto, o tratamento não é propriamente novo. Ele já teve algum desenvolvimento a partir dos anos 60 e 70. Simplesmente depois digamos assim, enfim, alguns abusos que houve relativamente a substâncias psicadélicas ligadas à contracultura dos anos 60 e 70, acabou por os aspectos propriamente terapêuticos também haver uma proibição geral destas substâncias e os aspectos terapêuticos também acabaram por sofrer com isso. Claro. Mas já se sabia desde esse tempo que as depressões, nomeadamente as depressões resistentes e também a ansiedade, podem beneficiar muito com estes tratamentos. Portanto, hoje em dia é seguro e é legal. Exatamente. Voltámos, digamos assim, a haver a possibilidade de utilizarmos esses tratamentos, nomeadamente a ketamina, ainda off-label, quer dizer, ainda sem uma indicação formal, mas com muitos estudos, muita fundamentação científica e, como disse muito bem, por todo o mundo hoje em dia, nos países mais desenvolvidos e também aqui em Portugal. Não fui eu propriamente o introdutor. Ok. Houve já outros colegas que também introduziram. Mas até um pouco antes de mim, a Clinic of Change digamos assim, traz a novidade de utilizar um protocolo muito específico, muito fundamentado, a partir daquilo que são os estudos de uma grande instituição, que é a Awakening Life Sciences, ligada a universidades inglesas. E, portanto, este protocolo é um protocolo, de facto, muito fundamentado cientificamente e temos, de facto, o privilégio de ter já quase 2 anos e, portanto, muitos pacientes que beneficiaram. Era justamente esse caso, que foi o caso do Ian Voldemar, que se socorreu da clínica para, no fundo, ver tratado o seu problema de depressão. Já tinha feito outras abordagens? Sim. Eu venho lutando contra tanto a depressão quanto a ansiedade já há mais de 10 anos, quase 20 anos no caso. E até então, ao longo de indas e vindas, com a dificuldade dos tratamentos, chega uma hora que a gente perde um pouco a esperança, né? E nesse momento a gente começa a se abrir a outros tipos de tratamento. E foi quando o Dr. Vítor me apresentou a possibilidade de fazer o tratamento com a ketamina. E sentiu efeitos imediatos com este tratamento? Sim. São experiências bem intensas, mas logo desde a primeira sessão já se sente, né? Após o protocolo, ele vai evoluindo aos poucos. No caso, eu fiz um tratamento foram 4 semanas, aos sábados, as aplicações, e logo após as sessões já é visível a sensação de bem-estar e redução da ansiedade. Houve algum processo que o surpreendeu neste tratamento? Para ser sincero, a velocidade com que eu vi os resultados, porque quando falamos de depressão, ainda mais uma questão que aflige pessoas por uma vida inteira, algumas vezes, não acontece do dia para a noite e demora-se um tempo para se ver os resultados, né? Eu esperava que realmente dentro de alguns meses eu começasse a ver, mas foi uma surpresa para mim, logo no primeiro dia já ter uma sensação imediata de algum bem-estar e mais alívio. E sentiu-se sempre seguro com o tratamento ou sentiu alguma insegurança? É algo completamente novo. Logicamente, no primeiro momento eu senti insegurança, mas o pessoal da clínica, o Dr. Vítor, eles me explicaram tudo, me manteram sempre muito bem informado. Então, todo o apoio que eu tive foi fundamental para me sentir mais seguro. Mas qual é o conselho que daria no caso de alguém nos estar a ver e que queira utilizar o mesmo tratamento? Para conversar com o médico, no caso, procurar a clínica. E muito importante também, aliado ao tratamento, são as sessões de psicoterapia, porque não é apenas a substância, é aliado também a conversa com o psicólogo que faz o acompanhamento. Então, procurar conversar com o profissional e se preparar para a sessão. Professora,
Como é que atua, no fundo, a ketamina nestas situações? E, enfim, naquilo que são as patologias que põem em causa aqui, no fundo, o cérebro. No nosso programa, a ketamina está dentro de um pacote mais amplo, que, como disse o Ian muito bem, implica também um trabalho psicoterapêutico. E, portanto, temos aqui uma equipa, não é? De psiquiatra, psicólogo, que está debruçado. E é muito importante também o trabalho psicológico, psicoterapêutico, é muito importante. A ketamina o que traz é uma facilitação e uma aceleração de processos psicológicos que numa psicoterapia tradicional demorariam muito tempo. E o que é que diferencia, deixe-me só fazer um parênteses, porque acho que a pergunta precisa também deste ajuste, o que é que diferencia a ketamina, neste caso, dos antidepressivos? Muito bem. As vias são diferentes, as vias bioquímicas são diferentes. Enquanto que a maior parte dos antidepressivos que se usam hoje trabalham sobretudo, ou têm atuação sobretudo na serotonina, por exemplo, ou também, em alguns casos, na noradrenalina. Aqui nós estamos por uma outra via bioquímica, que é o glutamato, quer dizer, fundamentalmente através... É muito complexa a bioquímica da ketamina, não seria possível explicar. Mas a ideia a passar é que são outras vias bioquímicas que têm, de facto, um efeito antidepressivo muito rápido, mas que, se não for trabalhado do ponto de vista psicoterapêutico, ele acaba também por terminar, portanto, tem um prazo. Aqui o que nós apostamos é que, de um outro efeito na ketamina, não só no efeito antidepressivo direto, mas na neuroplasticidade cerebral. O cérebro fica, enquanto está sob o efeito da ketamina e nos dias seguintes, fica de facto muito ávido, muito maleável e muito ávido de formar novos circuitos neuronais que permitem que a pessoa pense e sinta de maneira completamente diferente. Portanto, há evidências robustas sobre a sua eficácia e em termos de durabilidade. Só em termos de evidências robustas, até há fotografias em que se vê, de facto, os neurónios cerebrais a formarem novas ligações. Portanto, veja a evidência hoje em dia é esmagadora. Em termos de resultados duradouros. A durabilidade do tratamento. O que nós pretendemos trabalhar é precisamente não apenas... Se nós estivéssemos só sob o efeito, a contar com o efeito da ketamina, nós sabíamos que regularmente teríamos que ir dando ketamina ao longo de muito tempo, porque ao fim de uns meses a pessoa, volta a ter os sintomas. Mas, exatamente, utilizando a neuroplasticidade cerebral e fazendo com que exijam novos circuitos a partir do trabalho psicológico, esses resultados são resultados muito bons. Por exemplo, posso dizer, em termos de quer de alcoolismo, quer da doença alcoólica, quer em termos de depressão e de ansiedade, no final de um ano, é difícil fazer estudos a muito longo prazo, mas no final de um ano temos respostas de 80%. E como é que é administrada a ketamina nestes tratamentos? É intravenosa ou... Intramuscular. Nós utilizamos a utilização intramuscular, que é mais... como uma vacina, não é? Claro. E quanto tempo dura, no fundo, o efeito antidepressivo após cada sessão? Dura bastante tempo, pode durar alguns meses. É imediato. No caso do Ian, nem todas as pessoas têm uma resposta imediata. Exato. Isso está hoje bem estudado também. Há uma porcentagem de pessoas que têm uma resposta logo na primeira sessão e muito boa. Há outros que vão tendo ao longo do tratamento e há alguns que só têm mesmo no final do tratamento. E isso já está, em termos das curvas, dos gráficos, está tudo estudado. Nós vimos até aqui no caso do Ian que, na realidade, ele sentiu efeitos logo após as primeiras sessões. Isso. Sim. Não foi? E na realidade, depois, agora continua no tratamento ou já parou o tratamento? Não, faz cerca de um ano, acredito, que parei. E sente-se muito melhor com o problema que o trouxe a esta clínica? Penso eu que era, no fundo, era a forma como lidava com as emoções, não era? Com certeza. Como o Dr. Vitor disse, o programa ele é associado com a terapia e a terapia ela é essencial aqui, né? Porque a substância por si só não faz milagre. Nós somos todo ser humano todo ser humano é complexo e essas complexidades precisam ser trabalhadas. Então, esse trabalho junto com o psicólogo é o que ajuda a curar algumas feridas e, sem dúvida nenhuma, a ketamina é um avanço enorme nisso.
Professor, só mais uma questão. Existe risco de dependência com este tratamento? O risco de dependência que existe não é no tratamento. Agora, a utilização recreativa de ketamina, que, como se sabe, existe aí pelas discotecas e por todo o lado, aí sim, aí há de facto o risco de dependência, porque as doses que nós usamos, tudo muito bem controlado, com profissionais de saúde experimentados, não há risco de dependência. Muito pelo contrário, nós tratamos outras dependências, nomeadamente o álcool. Agora, essa utilização recreativa dá risco de dependência e de facto não aconselho de todo em todo a que as pessoas utilizem ketamina assim por sua iniciativa. Já agora podemos ter o site ou a página da vossa clínica para mostrarmos ao nosso espectador? Sabe-me identificar? Assim, basta pôr no Google The Clinic of Change. The Clinic of Change. Imediatamente. Ora, já estamos a ver. Penso eu que seja este. Muitíssimo obrigado, professor doutor Vítor Amorim, por estes esclarecimentos. E aqui temos uma nota, uma informação de que há aqui uma substância que pode ajudar bastante neste tratamento da depressão, da ansiedade e não só, de outros problemas como o alcoolismo e outros. Bem, muitíssimo obrigado aos dois. Até uma próxima. Agora vamos aqui a um momento.